Olá, meu nome é Thaís, muito obrigada por me seguir aqui no YouTube. Lembrando que eu também tenho um canal no Instagram, vou colocar aqui na descrição do vídeo, que é o @Thaís_Vieira_ADV. Ali eu também abordo muitas questões a respeito dos juizados especiais cíveis e também do direito do consumidor, até porque eu acho que eles andam, bem lado a lado. O tema do vídeo de hoje, ele nasceu depois de muitas dúvidas de alguns seguidores, tanto nas caixinhas de perguntas que eu abro semanalmente lá no perfil, quanto ao que eu recebo no inbox. Thaís, poxa, comecei a advogar agora, fico muito perdido durante as audiências de instrução e julgamento do juizado, é tudo muito corrido, às vezes eu quero apresentar um tipo de prova e eu não sei se eu posso, se eu não posso. Então, a Lei 9.099, ela criou o sistema, o procedimento sumaríssimo que é aplicado aos juizados especiais cíveis. Como vocês vão poder ver lá no meu perfil no Instagram, e aqui também eu tenho um vídeo em que eu me apresento, eu fui juíza leiga por 4 anos nos juizados especiais cíveis do Rio de Janeiro. Período esse em que aprendi muito e que, pude presidir algumas audiências. E confesso que no início, antes de ser juíza leiga, advoguei por um tempo, muito na parte do contencioso cível, mas também em outros assuntos. Mas quando me tornei juíza leiga, passei no concurso, tudo certinho, realmente me deparei com essa realidade da audiência de instrução, que em razão das matérias que são julgadas pelos juizados serem matérias de pouca complexidade, as audiências realmente tendem a serem um pouco rápidas, E aí sim, todas as dúvidas que eu vou abordar aqui, que eu recebi, eu também possuí essas dúvidas, A audiência de instrução e julgamento no Rio de Janeiro, gente, se você é de outro estado e o procedimento for diferente, pode falar comigo pelos comentários, e até é bom pra gente conhecer, Porque, por exemplo, aqui em Brasília, não é regra a audiência de instrução, ela só ocorre, se o advogado solicitar, justificar o motivo. Caso contrário, existe audiência de conciliação, o processo vai para a conclusão com o juiz e sai a sentença, Mas aqui vamos falar como acontece lá no Rio de Janeiro. A audiência de instrução e julgamento, a própria Lei 9.099 diz que todos os atos probatórios devem se concentrar nessa audiência. Então, a produção de prova documental, testemunhal, ela é realizada na audiência de instrução e julgamento em razão da concentração dos atos. Então, quando a audiência de instrução e julgamento começa, o réu já apresentou a defesa, o autor, em tese, já teve acesso à defesa e aí chegou o momento da instrução do processo. Por que eu digo que o autor, em tese, já teve acesso à defesa? Porque hoje, nos juizados especiais cíveis do Rio de Janeiro, que são todos eletrônicos, já é possível que os réus bloqueiem as defesas até a data da audiência de instrução. Alguns bloqueiam até a data da audiência de conciliação, aí o advogado consegue ter acesso à defesa antes da instrução, outros não. Ou em outros juizados, o réu tem a possibilidade de bloquear a defesa e o advogado do autor só vai ter acesso à peça de bloqueio no ato da audiência. Então, outro dia uma seguidora falou: Thaís, eu tenho uma audiência amanhã e a defesa está bloqueada, como é que eu vou fazer? Calma. Nessas hipóteses, você vai chegar à audiência e quem estiver ali presidindo, seja o juiz leigo ou o próprio juiz togado, e você vai informar, doutor, excelência, não importa como você vai se referir a quem esteja ali. A defesa está bloqueada, preciso me manifestar. Nesse momento, você vai ter acesso à defesa. E aí, a sua manifestação, que é aquilo que eu sempre digo para os meus seguidores, a ata de audiência, qual é a função dela? Resumir tudo aquilo que ocorreu na audiência de instrução e julgamento, até porque decisões precisarão ser tomadas com base na ata, muitas das vezes, fundamento de alguma sentença, de acordo com alguma confissão realizada em audiência.
Então, o advogado tem que entender que a ata, ela é feita para isso, para resumir o que houve em audiência, né? Por isso que eu sempre digo que se você teve acesso à defesa, procura juntar sua manifestação sobre a defesa para que na hora da audiência, eu já vi muitos embates entre colegas querendo praticamente ditar uma réplica ali na ata, réplica essa que nem é permitida, né, nos juizados, né? Enfim. Então, quando você se deparar com uma defesa bloqueada, a minha sugestão é essa. Já chegando à audiência, já informa o juiz e com certeza você terá acesso à defesa e poderá se manifestar brevemente na ata, impugnando preliminares, eventual documento apresentado pelo réu, e assim a audiência consegue fluir, né? E a questão da produção de prova documental em audiência, também já recebi diversas perguntas a esse respeito. Diante do universo do processo eletrônico, né, a prova documental, por exemplo, o autor, ele já anexa aos autos junto com a inicial e o réu junto com a defesa. Mas pode acontecer de você ter acesso a um elemento de prova um dia antes da audiência. No caso do processo eletrônico, você anexará esse documento no ato da audiência e informará o juiz para que a outra parte possa exercer o contraditório. Se o processo for físico, você pode levar o documento, pode apresentar esse documento em audiência, esse documento vai ser anexado ao seu processo e a parte ali terá vista. Também me perguntaram sobre vídeos. Thaís, eu tenho um vídeo. Sim, hoje a grande maioria dos sites dos tribunais já tem a tecnologia que permite que você anexe, né, um arquivo de vídeo ao processo e ali na hora da instrução você precisa avisar o juiz que existe um vídeo que necessitará ser exibido em audiência. Alguns lugares acautelam essa mídia ou em outros lugares não. Só há um resumo do que foi apresentado na mídia na ata e a mídia ou fica acautelada, né, no cartório ou fica com as partes. E também uma grande dúvida também que sempre vem aqui, né, lá no Instagram, no inbox, a respeito das testemunhas. Thaís, a Lei 9.099 me garante apresentar 3 testemunhas. Por que minhas testemunhas vivem sendo dispensadas? Porque na maioria das vezes o juiz só escuta uma testemunha. Gente, a prova testemunhal, ela serve, né, para esclarecer o juiz quanto aos fatos, né? Porque a testemunha, ela narra aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou. E, por exemplo, se você tem 2 testemunhas que vão falar a mesma coisa, eu prefiro levar só uma, porque a chance delas se contradizerem, eu não estou dizendo que elas vão mentir, não é isso, mas cada um tem uma percepção sobre o fato diferente. Gente, e a produção de prova testemunhal, ela tem que ser bem objetiva quando realmente for necessário. Por exemplo, eu tive um processo, né, que me deparei lá na época dos juizados no Rio, sobre vício do produto. Sim, a geladeira da pessoa simplesmente parou de funcionar e quando iniciei a audiência, o advogado informou, eu tenho uma prova testemunhal para produzir. E eu lembro que perguntei, mas doutor, o processo é sobre vício do produto, qual a necessidade da produção de prova testemunhal? E ali ele me falou, não, ele insistiu e a testemunha foi conduzida à sala, né, se identificou tudo corretamente. E aí eu fui perguntá-la, como que a senhora tomou conhecimento do processo, em que a senhora pode acrescentar ao processo? Ela, não, é porque eu tenho uma geladeira igual a que é objeto da ação. Gente, qual era a necessidade dessa produção de prova testemunhal? Nenhuma. Uma coisa se estivéssemos tratando sobre o fato do produto, a geladeira, por exemplo, explodiu o motor, a sua vizinha estava na sua casa, ouviu o barulho, sentiu o cheiro do gás, eu não sei. Então, se atente a isso. Não, Thales, a minha lide, meu processo, ele necessita sim da produção de prova testemunhal. Essas 2 pessoas, elas presenciaram os fatos, sim, ótimo. Mas se você puder
sempre tenha esse filtro. Realmente é necessário essa produção de prova testemunhal? Se for, realmente eu preciso que 2 pessoas sejam ouvidas, que 3 pessoas sejam ouvidas? Gente, isso é muito, muito, muito importante. E é isso, tá? Esse vídeo hoje foi para falar um pouquinho sobre a lista de instrução, para tirar algumas dúvidas a respeito dessa questão da defesa bloqueada, de apresentar ou não um documento novo, e a questão do áudio, e as testemunhas, levo todo mundo, levo só uma. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, tá? A dúvida de vocês, e que eventuais dúvidas e esclarecimentos, questionamentos, vocês podem colocar aqui nos comentários. Lá no Instagram também eu vou sempre estar abrindo aquelas caixinhas, né, com sugestões de temas. E vários temas eu já, né, estou recebendo. Uma seguidora pediu, Thaís, fala sobre recurso nominado, questão de inovação recursal. E aí estou anotando tudinho para em breve a gente estar aqui trocando mais informações, experiências. E é isso. Muito obrigada pela atenção.